Olá, meu nome é Aline, sou aluna do programa de pós-graduação em entomologia na UFRPE no Brasil. E hoje eu vou falar um pouco sobre o estudo que eu estou desenvolvendo, no doutorado. Nessa apresentação de hoje, eu vou falar sobre os Euglinominae neotropicais em flores de cecrópia, uma associação conhecida, mas pouco estudada. Esse estudo está sendo realizado com apoio e orientação do professor Pascoal Grossi e do Dr. Bruno de Medeiros. A tribo Euglinominae pertence à subfamília Curculioninae, e a maior diversidade, do grupo se encontra na região australiana, com aproximadamente 25 gêneros conhecidos. Na região neotropical, existem 4 gêneros, sendo que algumas espécies do gênero Rhopalomeros também ocorrem na região australiana. Mas o objetivo dessa apresentação de hoje, é falar sobre o meu objeto de estudo principal, que é o gênero Udeus. O gênero Udeus ele foi descrito em 1902 por Champion, e existem algumas características, que podem ser úteis para a identificação das espécies desse gênero, como na antena, em que o primeiro artículo do funículo ele é mais robusto, geralmente mais alargado, mais alongado que os demais. Existem 2 sulcos laterais no pronoto, de profundidade variável, dependendo das espécies. Os élitros são densamente cobertos de cerdas, sendo que nas interestrias existe uma fileira de cerdas maiores e mais esparsas. Os fêmures de todas as pernas, possuem esse dente ventral aqui que é bastante agudo, bastante forte. E os tarsos, que são bem particulares do gênero. São tarsos alongados, em que o primeiro, o segundo e o último tarsômero são maiores, em comprimento, e o terceiro tarsômero ele é reduzido e bilobado. Além disso, as garras tarsais elas são também alongadas e divergentes. Até agora, em todas as espécies que eu tive a oportunidade de ter contato, eu observei, que existe um dimorfismo sexual presente nos ventritos 1 e 2 dos machos, que é caracterizado por essa leve depressão. Então, essas são algumas, das características que a gente pode utilizar para identificar o gênero. Mas qual que é a relação que existe entre o Deus e suas plantas hospedeiras, pertencentes ao gênero Cecropia? Bom, esse estudo, ele teve início com base na observação em campo, em inflorescências caídas abaixo da copa, das árvores de Cecropia, onde existiam, no interior dessas inflorescências, uma grande quantidade de larvas e de pulpas. A partir dessa observação, a gente passou a olhar também para as inflorescências de Cecropia e observamos a presença de adultos, associados a essas inflorescências. Além dessas informações de campo, algumas informações, escassas da literatura também nos indicaram, algumas informações importantes, como no trabalho do Gregório Bondar, onde ele descreve o gênero Udeus ainda sobre esse nome antigo, contendo 2 espécies novas, também associadas a diferentes espécies de cecrópias criadas em inflorescências caídas. Um estudo mais recente, não publicado, também traz, a informação da presença de adultos associados tanto a inflorescências masculinas quanto a inflorescências femininas de Cecropia, sendo o primeiro trabalho que aponta a possibilidade do gênero Udeus ser polinizador de Cecropia. Então, com base nessas informações iniciais, a gente passou, a investigar na literatura e a ter uma maior atenção, a respeito da biologia desse grupo, e observamos que alguns aspectos da associação de Udeus com Cecropia coincidem com aspectos da associação de gorgulhos visitantes florais de palmeiras, como, por exemplo, a ideia tradicional e antiga, no caso de palmeiras, de que a polinização ela acontecia principalmente pelo vento, o que a gente sabe, até um certo tempo, que existem muitas espécies de palmeiras que são polinizadas, por gorgulhos. Então, essa ideia, que existe hoje também para a Cecropia, de que o principal mecanismo de polinização, ocorre pelo vento. Além disso, a observação da presença de imaturos, se desenvolvendo dentro de flores caídas em decomposição, que é conhecido para espécies de palmeiras e que também ocorrem, nas espécies de Cecropia. O tamanho e a coloração desses gorgulhos também é outro aspecto, que é semelhante. Então, esses besouros, eles têm a coloração, geralmente amarelada e são bastante pequenos, Então, essas características podem estar relacionadas com
o grau de especialização, né, desses besouros às estruturas reprodutivas, né, das plantas. As inflorescências, né, masculinas e femininas de Cecrópia, elas emitem um odor característico que pode estar associado com a atração, né, de vegetais florais, incluindo o Deus, o que também já é registrado na literatura, né, para espécies de palmeiras. E uma outra informação, né, bastante marcante está relacionado à maior abundância e maior frequência de adultos nas inflorescências masculinas, né, quando comparado com as inflorescências femininas, o que também é um ponto, né, que coincide com várias espécies de gorgulhos associados à palmeira, incluindo, né, gorgulhos polinizadores. Então, com base nessas evidências, os objetivos principais, né, do nosso estudo se concentram na investigação dessa relação entre o Deus e Cecrópia. Então, a gente pretende descrever as novas espécies, né, do gênero e determinar os caracteres das formas imaturas, descrever o ciclo de vida e os comportamentos, né, das espécies de Deus nas espécies de Cecrópia associadas e responder à principal pergunta condutora desse estudo. O Deus é polinizador de Cecrópia? Além disso, a gente vai realizar uma análise filogenética com dados moleculares e de caracteres de imaturos para o gênero Deus, incluindo no grupo externo outro gênero de eugnomia. Em paralelo a isso, outros estudos têm sido pensados, inclusive, né, para serem realizados futuramente, como investigações envolvendo a comunicação química, descrição da biologia floral de Cecrópia, né, que não tem pouca informação atualmente, investigação de mecanismos de polinização em Cecrópia, se houver essa relação, e estudos evolutivos envolvendo, né, a relação entre o Deus e Cecrópia. A diversidade atual, né, de o Deus é conhecida para 11 espécies. Essas espécies estão distribuídas na América Central e na América do Sul. As coletas, né, iniciais para esse estudo, onde a gente já realizou coletas em alguns estados do Brasil e também no Panamá, então a gente já tem material de cerca de 11 espécies, sendo que a maioria, né, dessas espécies são novas para a ciência. Estamos também, né, realizando experimentos preliminares para investigar e comparar a contribuição da polinização de Cecrópia por Deus, se houver, em relação à contribuição da polinização pelo vento, né, devido àquela ideia que eu mencionei anteriormente de que o principal, né, mecanismo de polinização conhecido na literatura para a Cecrópia, né, é através da ação do vento. E qual que é a diversidade estimada do gênero Deus? Assim como o Gregório Bondar, né, mencionou naquele trabalho que eu falei anteriormente, a diversidade de Deus, né, ela está correlacionada com a diversidade das suas plantas hospedeiras. Então, o gênero Cecrópia atualmente conta com cerca de 61 espécies válidas, e como a gente pode observar aqui nesse mapa, né, que mostra a distribuição geográfica de algumas espécies de Cecrópia, existem alguns pontos, né, em que a diversidade desse grupo, né, ela é maior. Então, conforme a coloração no mapa se torna mais quente, isso indica um maior número de espécies de Cecrópia. Então, né, eu aproveito a oportunidade de estar falando, né, com colegas da área para solicitar a quem estiver descrevendo, né, espécies de Deus, quem tiver material disponível do gênero, quem estiver realizando ou for realizar coletas nessas áreas, né, de distribuição de Cecrópia, que nos envie material. Então, esse é o momento. Eu estou realizando a revisão taxonômica e a filogenia do gênero, e esse material, né, ele vai ser muito importante para a gente conhecer melhor o grupo. Então, eu agradeço à instituição, ao programa e ao laboratório a que eu sou vinculada, à agência financiadora do meu doutorado. Agradeço aos organizadores, né, desse evento pela oportunidade de eu falar um pouco sobre os estudos que eu estou realizando atualmente, né, com o Borbulhões. Agradeço aos meus orientadores, aos curadores dos museus que nos auxiliaram com informações, né, com fotografias, e às pessoas que estão, né, nos auxiliando nessas coletas iniciais. Agradeço a todos, né, que estão assistindo. Eu estou disponível, né, para perguntas e para qualquer outro questionamento e informação, né, sobre envio de material, né, pode entrar em contato comigo e com os meus orientadores. Muito obrigada.